De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o delegado titular da DEPROV, falar sobre roubo e furto de veículos com o Dr. Licurgo. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pela atenção. É uma satisfação estar aqui no programa e boa tarde a todos os telespectadores. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que pudesse, inicialmente, o senhor compartilhar conosco a seguinte informação. Está aumentando o número de roubo de veículos na cidade do Natal ou não está? E se está aumentando também o trabalho da Polícia Civil junto com a Militar para recuperar e prender os bandidos? Comparado com os números que nós tivemos no início do ano passado, se comparar os 2 meses iniciais, de janeiro e fevereiro, realmente nós tivemos, nos dois meses iniciais de 2017, nós tivemos um aumento desse número. Ao longo dos últimos 6 meses, o que nós temos é uma estabilização da quantidade de ocorrências que a gente tem registrado na DEPROV. Os registros da DEPROV incluem todo o estado, à exceção da região oeste, que é a responsabilidade da DEFU de Mossoró. Então, assim, tem havido um maior controle, uma maior coibição por parte da polícia? Na realidade, o que a gente pode dizer com certeza é que tem se estabilizado. Tem se estabilizado, né? Não necessariamente o efetivo policial, na realidade, está à míngua, né? Cada vez mais ele está se reduzindo. Nós temos aí um longo período em que não houve não se verificou concurso público para fins de recomposição do quadro, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Doutor Licurgo, e, por exemplo, às vezes a gente tem a sensação de que a cada dia está pior o caos de segurança, porque também, de fato, nós sabemos que há programas especializados nessa área de cobertura de segurança pública, e hoje em dia com o WhatsApp, sobretudo, né, você tem, às vezes, uma situação aconteceu lá do outro lado da cidade, daqui a pouco está no celular todo mundo, gera esse pânico. Então, na verdade, é claro que existe os roubos, a violência, tudo isso, mas também acho que essa sensação produzida muitas vezes por setores da mídia, você vê o programa de maior audiência do Estado, inclusive é um programa policial, por exemplo, né? Então isso, na sua avaliação, contribui também para o aumento desse estado de pânico das pessoas? Não há como negar que os números são alarmantes, não é normal que se viva com a quantidade de ocorrências relacionadas a furto e roubo de veículos. Isso não é normal. Não vamos aqui dizer, olha, não vai ter problema, está tudo sob controle. Realmente não está, é um número alto. Mas, como falei, nos últimos 6 meses nós tivemos uma estabilização, não aumentou. Em compensação, é um número relativamente alto. Não é algo que a gente possa se conformar, nem dizer que está tudo tranquilo. Doutor Licurgo, existe alguma preferência de carro, de tipo, de marca, de veículo, que geralmente é mais roubado por aquelas quadrilhas especializadas em roubo e furto de veículos? Sem dúvida. A preferência sempre recai sobre os veículos populares. São aqueles veículos que são mais vendidos, os veículos que são mais vendidos, eles acabam sendo os objetos, né, preferidos da atividade delituosa. Seja porque ele passa mais facilmente, no caso de um veículo que é roubado para cometer outro crime, né, ele vai passar despercebido, né, na população, seja também porque ele exerce, né, ele tem maior valor econômico, por exemplo, no ramo do desmanche de veículos, né, as sucatas, o comércio clandestino de peças de veículos, certamente que havendo a maior quantidade de veículos circulando, vai ser aquele modelo preferencial também para esse delito. E as pessoas, então, que compram peças clandestinas, né, nos negócios da vida aí, em Natal, no interior do Rio Grande do Norte, na verdade, estão alimentando esse roubo e furto de veículos. Exatamente. O que a gente tem combatido é que o papel do cidadão comum, que não necessariamente, né, jamais roubou um carro ou praticou uma violência contra alguém, mas em razão de atender a um preço melhor, uma conveniência de ser mais barato, uma peça de origem ilícita, né, uma peça que foi roubada, uma peça que foi furtada, naturalmente o cidadão que está comprando essa peça, ele está cometendo o crime de receptação. E só existe o crime de roubo e furto porque existe alguém que vai lucrar com essa venda dessas peças. E sobre roubo e furto de veículo ainda, por exemplo, existe
um tipo de quadrilha, um tipo de bandido que rouba o carro com um determinado objetivo. Por exemplo, tem um determinado tipo de carro que fica no próprio estado e desmancha e vende as peças para o povo aqui mesmo do estado. Tem aquele que de repente é adulterado e vai para fora do estado do Rio Grande do Norte. Existe essa diferença e se existe algum monitoramento por parte da Polícia Civil dessas quadrilhas? Sem dúvidas. Nós temos 3 tipos grandes, né, seriam os 3 tipos básicos de crimes contra a propriedade de veículos. São justamente o veículo que é utilizado para cometer outros crimes. A gente estima que seja a maior parte deles, né? É o bandido que fez um roubo para cometer um outro roubo, para fazer um assalto a banco, para assaltar uma lotérica, para assaltar uns correios, para roubar o transeunte normal. Tá certo? E depois descarta o carro. E depois ele vai descartar esse carro. Né? Seria isso, a gente imagina que seja a maior parte. A outra grande ocorrência são relacionadas ao desmanche de veículo. Né? Seria justamente as sucatas e desmanches que vão fazer a comercialização dessas peças depois. E, por fim, nós temos a clonagem de veículos, que é um crime mais complexo, é um crime mais elaborado. Nós temos aí a adulteração dos sinais identificadores e a replicação desses sinais identificadores, né, em um veículo roubado de um veículo que está em circulação normal. Doutor Licurgo, e uma outra questão que lhe faço, por exemplo, como é que é no dia a dia o trabalho onde muitas vezes a Polícia Civil, às vezes em parceria com a Polícia Militar, desenvolve a investigação, faz um cerco a certos bandidos, prende aquele que roubou um carro e daqui a pouco, 2, 3 dias depois, não sei se já aconteceu especificamente com o senhor, com seus colegas da Polícia Civil, delegados, acontece também, eu sei disso, pelo menos com policiais militares, daqui a pouco, 2 ou 3 dias, ou até no outro dia, você se depara com aquele mesmo bandido porque foi solto numa audiência de custódia. Essa é uma novidade que tem atrapalhado muito o trabalho da polícia como um todo, porque nós temos até uma situação muito curiosa, Robson, em que o elemento que estava sendo preso em um determinado dia foi reconhecido pela vítima do roubo do dia anterior. Ou seja, ele foi preso, digamos que hoje à noite, pelo roubo de um veículo, a vítima não foi localizada, ele foi para a audiência de custódia, foi liberado ali menos de 24 horas de sua prisão e já estava preso novamente, em razão de um outro roubo, e a vítima chega a reconhecê-lo exatamente na delegacia de plantão. É um elemento novo que tem trazido muita dificuldade para o dia a dia da polícia, porque o bandido está voltando com muito mais facilidade e muito mais rapidamente à sua atividade normal, que é o roubo a veículos. Doutor Licurgo, que até pela formação deve ter se formado em Direito também, acredita que alguma solução jurídica para esse tipo de situação, a própria audiência de custódia, ou está só nas mãos do juiz? Como é que o senhor vê essa questão? Né? Tem solução ou realmente a Polícia Militar Civil vai ficar sempre enxugando o gelo? Essa sensação, infelizmente, que nós policiais que estamos na lida diária, temos, né? Realmente precisa haver, no panorama, no cenário jurídico nacional, um redelineamento das leis, né? E, sobretudo, do processo penal. Não é admissível que seja muito facilmente, que se retorne muito facilmente indivíduos que têm devotado a vida deles ao crime e que estejam voltando muito facilmente às ruas para novamente levar o terror à população de bem. Muito bem. Temos perguntas de telespectadores, temos audiência do pessoal também no Instagram, nos acompanhando aqui no @RobsonCidadão. Pergunta da Vânia Mello, é isso? Jornalista, está pelo WhatsApp nos acompanhando. Ela pergunta quais medidas urgentes, a curto ou médio ou longo prazo, o governo tem adotado para amenizar o alto índice de roubo de carros? Do ponto de vista do patrulhamento ostensivo, eu acho que seria algo que de imediato precisa se pensar, precisa se retomar a renovação dos quadros das polícias, né? Tanto militar quanto a polícia civil. Nós temos cada vez mais, há muito tempo, sem entrada de novos policiais, e certamente que isso impacta. A previsão de um concurso público, né, para policial militar? A previsão, e também para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil também? Também, já está sinalizando. Eu me recordava de Polícia Militar e Bombeiro, não sabia da Polícia Civil. Nesses dias está saindo aí, seria uma medida urgente, né? Com relação às políticas de outras delegacias e a política da Secretaria de Segurança como um todo, eu deixo para que porque, na verdade, como delegado-geral de uma área específica, responde somente pela sua área, né? Isso, eu respeito a área de atuação do colega. Muito bem. Participação de telespectador, pergunta no Instagram, @RobsonCidadão, é Lélio.
O Lélio pergunta qual o tempo de pena para roubo de carros. Varia, Lélio. Nós temos ali, a boa parte delas varia entre 3 e 6 anos, mas tem as qualificadoras, a maioria são majorantes, né? E amplia. A questão é que dentro do próprio sistema penal existe a progressão de regime, né? Então ele acaba sendo condenado por 8 anos e em muito menos tempo que isso, ele está de volta às ruas. É um elemento que a gente precisa repensar. No Brasil, pelo menos quem pratica esse crime, é comum nos nossos interrogatórios, o elemento está convicto de que logo mais ele está de volta ali, que responder por aquele crime ali não vai ser muito problema para ele, já que está acostumado a ter várias condenações. Doutor Licurgo, diante da realidade que está nos circundando, que é o fato da existência do roubo de carros, existe, mesmo diante disso tudo, alguma dica, alguma orientação para que as pessoas, talvez até em certos momentos, possam evitar terem seus carros roubados ou serem abordadas por bandidos, né? Eu sei que tem aquela frase, não sei se isso vale na prática, mas tem aquela frase que diz: é a ocasião que faz o ladrão. Eu só faria um ajuste nesse adágio popular, né? Na realidade, o ladrão, ele sai de casa, ele sai do dia dele, ele sai para cometer o crime, né? Ele vai fazer, ele vai à busca do seu objetivo e ele não é só pela ocasião, ela é uma escolha dele. É uma escolha pessoal dele ele não é que ele não teve oportunidade, é que ele escolheu essa vida. A vida muito mais simples de ir lá e tomar os objetos, a vida, né, a dignidade de outras pessoas. O que a gente pode fazer para reduzir isso, né, é diminuir o tempo de exposição. O roubo a carros, né, o roubo e furto de veículos, principalmente o roubo de veículos, que é o maior número e é o mais grave, é o que impõe maior terror à vítima, ele sempre acontece quando a vítima está exposta, muito provavelmente junto do veículo. Então, reduzir aquele tempo em que a pessoa fica no meio da rua esperando alguém chegar para entrar, buzinou, esperou alguém chegar, descer do prédio. Então, vamos a pessoa for demorar um pouquinho a descer, dá uma volta, ou se conseguir entrar no prédio, entra. Ou ficar numa garagem, abrigado, para evitar esse tipo de exposição. Então, o que é que o senhor diz, por exemplo, de pessoas que ficam no carro parado esperando? Pô, chegou ou saiu, fica no carro com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter ali no carro, brincando no celular, o bandido está de olho, né? Sem dúvida. Além de estar exposto na rua, pelo fato da presença física, ele está também desguarnecido, né? Ele baixou a sua guarda no que diz respeito a controle do ambiente. Então, muito provavelmente, o marginal que vai ver essa situação, ele vai dizer assim: olha, essa aqui é a vítima ideal. Porque ela, além de estar exposta para mim, ela não vai perceber a minha aproximação. Está distraída, né? Está distraída. E detalhe, tem um assaltante que vai para levar o carro, mas tem aquele que vai levar o próprio celular, né? Enfim. Exatamente. Doutor Licurgo, o tempo passa rápido. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. Daqui a pouco vamos conversar com a doutora Brena Miranda, que é defensora pública, e em parceria com o PROCON estão fazendo um evento importante essa semana, porque amanhã é o Dia Nacional de Defesa do Consumidor. Daqui a pouco, depois do intervalo. Muito obrigado, doutor Licurgo, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo, com a sua participação pela Band Natal e pelo Instagram, @RobsonCidadão.